Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio do Google Cloudcast, o podcast oficial do Google Cloud no Brasil, onde discutimos sobre transformação digital e a jornada na nuvem com executivos e especialistas do nosso time e também convidados especiais. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas da equipe de Google Cloud e seu apresentador. Aqui comigo hoje para participar dessa conversa temos o Cláudio Santos, fundador da Santo Digital, um dos nossos grandes parceiros do Google, para falar de um tópico que com certeza está na cabeça de todos que utilizam a nuvem pública, utilizam o cloud, que é faturamento e controle de custos. E aí, Cláudio, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Daniel, tudo bem? Um grande prazer estar com você aqui. Prazer é todo nosso, Cláudio. Hoje, então, como eu adiantei, a gente vai falar sobre faturamento, sobre controle de custos. É um tema super relevante para qualquer pessoa, qualquer empresa que utilize computação em nuvem e, querendo ou não, um tema que é muito forte para que a gente possa ressaltar pontos importantes, certo, Cláudio? Exatamente, Daniel. Esse tema aí é recorrente aqui dentro da Santo Digital, né? Que é faturamento, controle de custo e billing, né? Uma boa parte do nosso trabalho no dia a dia é também ajudar os nossos clientes a fazerem os devidos controles, as devidas ajustes no ambiente, além da parte técnica, né, de migração e tudo mais, né? E dentro disso tudo, né, eu queria começar contextualizando, né, que geralmente as empresas começam a jornada de cloud dando um passo atrás aí, né, até para chegar no tema central da nossa conversa, mas é contar um pouquinho como que geralmente aí as empresas enfrentam essa questão da cloud. E aí a gente tem dois approaches, duas formas, né? Numa perspectiva bottom-up, né, que é de baixo para cima, o trabalho começa pelo time técnico, né, que está lá no dia a dia, né? Ele tem problema para resolver, está buscando novas tecnologias, e aí normalmente eles encontram uma grande facilidade trabalhando com cloud, porque cloud é isso, você lança um container, uma aplicação, configura, coloca no ar e está rodando, né? Então para o time técnico é uma maravilha, e muitas vezes você começa de uma forma tímida, né? Você começa até no famoso Shadow IT, se bem que é um termo que está caindo em desuso. Mas com o tempo, esse time técnico, esse time de inovação, pode ser uma grande empresa, pode ser uma startup, pode ser o lab de uma grande empresa, né? Eles ganham confiança, porque eles estão lá trabalhando, experimentando, inovando, né? E aí, essa aplicação muitas vezes vira o quê? Um projeto definitivo, vira uma aplicação rentável que começa a ser utilizado por muitos usuários, né? E até vira um produto ou uma área da empresa, né? No final do dia é o que todo mundo busca, né? E isso geralmente começa assim, né? Sem muita governança, sem muito controle, né? E aí você tem o segundo approach, que é top-down. Então esse consumo de cloud, o desafio de cloud pode estar começando pelo nível executivo da empresa, né? Esse executivo ele pode trazer um desafio para o time técnico de migrar uma aplicação ou um workload, né, para a cloud, e geralmente você tem uma razão, um motivo por trás de tudo isso. Pode ser um motivo de gargalo, de performance, pode ser que essa aplicação ela esteja defasada e você quer aproveitar esse movimento para a cloud para modernizar, para fazer o refactoring dessa aplicação, ou até mesmo atualizar ou lançar releases mais rápidos para o mercado, né? E aí, quando você tem o approach top-down, a gente vê também os mesmos tipos de problema de controle, Daniel, pois normalmente as coisas têm que ser feitas para ontem, né? Isso funciona assim. Quantas vezes eu aqui na Santo Digital e o meu time comercial e técnico não recebeu um projeto de migração, de otimização que é para ontem, né? Então é normal também, isso acontece muito. E aí, claro, os desafios de governança, de custo, de controle, eles se tornam exponenciais com o tempo, Daniel. É isso mesmo, Cláudio. Do nosso lado aqui, a gente sempre observa também que essa facilidade, né, do uso de serviços para se iniciar um projeto, para experimentar novas soluções, para fazer prova de conceito, ajuda os times a começarem a subsistir
sistemas, a fazer essas aplicações crescerem, e muitas vezes, o que você comentou é fato, o crescimento é não planejado ou não organizado, e esses custos começam a aparecer e isso vira uma dor de cabeça para as empresas, né? Daniel, coloca dor de cabeça nisso. A gente já viu histórias assim incríveis. A Santo Digital já ajudou muitos clientes a colocarem a casa em ordem. Essas situações acontecem, né? A gente já viu caso aí de times de TI que deixam a infra ligada para testar um serviço e esquece de desligar, ou que provisiona, né, Daniel, uma infraestrutura muito maior do que a necessária, e aí você tem o quê? Recurso desperdiçado e consumo maior, né, do que o previsto, né? Então aquele ambiente que começou pequeno, que começou por uma necessidade do executivo de TI, ou que o time técnico falou, não, temos que ir para a cloud porque a gente vai conseguir acelerar a inovação. Só que você tem sustos pelo caminho se você não colocar um modelo, né, de gestão e governança bem estabelecido, né? Então aquilo que começa como um modelo pay as you go, né, essa fatura ela cresce, e essa falta de controle, você pode ter certeza que ela vai aparecer na fatura, e isso pode gerar surpresa desagradável no final do dia. De novo, a Santo Digital ainda esse ano, até antes da pandemia, ajudou aí um cliente a economizar mais de R$50 mil por mês, só fazendo otimização e boa gestão do ambiente. Então não podemos subestimar. Esse exemplo que você citou agora reforça mais ainda o que a gente comentou, né? E puxando um pouco o gancho do que você falou agora sobre pandemia, a gente já discutiu no programa o impacto da pandemia no planejamento financeiro dos times, das empresas. Do teu lado, Cláudio, além desse exemplo que você citou, você também observou uma mudança nesse fluxo de trabalho dos times, dos projetos, das empresas, olhando para o contexto pandemia? Certamente, definitivamente, Daniel. E parece que 2020 está sendo um ano que não termina, né, com essa pandemia. É verdade que a gente vivenciou 3 momentos dentro de 2020, né? Você tem de janeiro até a metade de março, quando a gente ainda não havia entrado em quarentena. Você teve o pico da pandemia, que foi o segundo trimestre, né, desse ano, onde houve uma grande incerteza, e a partir da segunda metade do ano houve uma aceleração incrível, né, em busca do tech, em busca do digital. Então, o que eu pessoalmente pude observar como uma empresa que trabalha aí há 10 anos com cloud é que a pandemia ajudou a colocar o mindset dos executivos de TI mais do que nunca em investir e perseguir inovação, levar suas aplicações, os seus dados e os seus workloads para a cloud pública. Então, esse processo ele acelerou. E aí, consequentemente, né, quando você acelera o investimento em cloud, começam a surgir as preocupações naturais, né, com relação a custo, a otimização, né, do ambiente de cloud, né? E aí, se a gente pegar, Daniel, um estudo que foi feito esse ano aí pela Flexera, que é a antiga Right Sizing, né? Eles fizeram aí um estudo em cima de 700 executivos de TI nos Estados Unidos, mas serve também para o Brasil, né? E eles chegaram à conclusão que, em média, 30% do consumo em cloud ele é desperdiçado. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, tem que realmente se prestar atenção, né? E, de novo, o mesmo estudo ele também diz que vai haver uma aceleração ainda maior, né, do consumo e do investimento em cloud pública. Então, quais são as consequências disso, Daniel? Se uma empresa não tiver boa governança, né, do custo, do billing, do consumo, né, você vai ter um ambiente perigoso. E aí a gente precisa contribuir como uma consultoria de TI para ajudar os clientes nessa jornada, né? Esse estudo também fala que vai ter um aumento na complexidade, né, devido à adoção de cloud. Então você vai ter cada vez mais multi-cloud, cada vez mais cloud híbrida.
Poxa, é bem interessante o teu ponto de vista, até porque você está ali todos os dias com o teu time colocando a mão na massa nesses projetos estratégicos, né? Se a gente olhar então pelo que você comentou do ponto de vista do momento atual, a gente vê uma aceleração bem grande na adoção de uso de computação em nuvem e muitos desses projetos com pouco controle, com custo acima do esperado, desperdício de recurso em alguns momentos. Tem uma forma de trabalhar melhor esses projetos? Daniel, definitivamente tem. E essa realmente é uma preocupação aí dos executivos, do CFO, do CIO, do CTO, né? A minha experiência pessoal aqui com os clientes que consomem muito em cloud é que, sim, eles estão preocupados, né? E eles estão buscando melhorar a gestão. Estão, sim, buscando formas de melhorar a negociação contratual, estão buscando maneiras de melhorar tecnicamente a gestão do ambiente, né? Então, realmente, houve um surgimento nessa demanda. O nosso time técnico tem dado bastante consultoria aí de otimização e de colocar controles melhores na parte técnica, e o nosso time comercial também tem trabalhado muito na parte contratual. Muitos clientes estão querendo entender melhor se o modelo que ele tem hoje de contrato de nuvem, que é o mais comum, que é o Pay as you go, se ele não pode, né, conseguir ter uma otimização disso, né? Então, do ponto de vista contratual, como que você pode ter uma diminuição dos custos, né? E como você pode negociar um contrato diferenciado, com níveis de desconto melhor, com crédito, né? E aí, claro, o que a gente viu aqui anteriormente? Existe uma aceleração aí no consumo de cloud, né? As empresas vão cada vez mais migrar, vão cada vez mais desenvolver sistemas em nuvem. Então, se você está num modelo Pay as you go, pode ser que esse modelo, a partir de um determinado momento, do ponto de vista contratual, não seja mais o adequado para a sua empresa, né? Então, se você pegar aqui o exemplo de GCP, o GCP, ele tem algumas coisas bem interessantes aí que podem ajudar o cliente a ter um contrato mais otimizado, né? Então, que a gente chama de CUD, que é o Committed Use Discounts. Então, dependendo do tipo de sistema que você utiliza, se você fizer uma reserva por 1 ou 3 anos, né, daquele recurso computacional, em alguns casos você pode ter uma economia de até 50%, né, sobre o valor público de lista de cloud, né? E isso sem a necessidade de fazer pagamento antecipado, né? E aí é um ponto, Daniel, que o meu time comercial tem sim recebido uma demanda cada vez maior dos clientes para entender: Cláudio, Santo Digital, quais são as opções que eu tenho na mesa, né, para ter um contrato melhor, para sair do Pay as you go? Então, naturalmente que o Committed Use Discount é um caminho, né, mas você também tem contrato de commit ou compromisso, né, que são contratos mais sofisticados, mais longos, geralmente aí de 3 a 5 anos, no qual o cliente até consegue ter descontos mais significativos. Naturalmente, você tem uma contrapartida para tudo isso, né? Você tem que trazer um volume mais alto, né, de aplicações e recursos para a cloud, né? Então, definitivamente a demanda por esse tipo de contrato aumentou, né? E assim, a Google também facilita, né? Então, no dia a dia, quanto mais você usa o GCP, quanto mais você sobe aplicações no Google Cloud, quanto mais isso fica no ar, mais o Google te aplica descontos automáticos, que a gente chama de desconto por uso sustentável. Então, se você tiver, digamos assim, um sistema que fica 24/7 no ar, você está no modelo Pay as you go, automaticamente o Google vai te aplicar um desconto que pode chegar até 30% na tua fatura mensal. E aí você pode ir sofisticando, até com o nosso apoio aqui da Santo. Eu quero entender como eu vou me beneficiar com um desconto por uso, né, que é o Committed Use Discounts. Cláudio, eu quero entender como eu faço um contrato de long term, né, de longo prazo, para a gente ter mais descontos e mais previsibilidade, né, em relação aos meus gastos, né? E aí, Daniel, pegando um gancho para a parte técnica, né,
É importante também entender que cada empresa tem o seu momento, né, quando ela está fazendo a sua jornada para a cloud, né? E é inegável que quanto mais as empresas investem e aceleram a migração para a cloud, que as práticas de governança, as melhores práticas de segurança, né, e de onboarding do ambiente, elas vão se espalhar, né? A Santo Digital, inclusive, ela já coloca um cliente em nuvem, em GCP, do ponto de vista técnico também, seguindo essas melhores práticas, né, que vai desde coisas básicas, né, como fazer uma boa segmentação entre os ambientes, né, desenvolvimento, homologação, produção, né, e também, claro, a parte de segurança, né, e identidade, que pode ir desde integração com Active Directory até mesmo toda a parte de proteção do perímetro, seja usando todo o arsenal técnico de segurança que a Google Cloud já tem a seu dispor e até mesmo trazendo soluções de terceiro, né, que hoje conversam com o Google Cloud de forma praticamente nativa, né? Não sei se eu posso citar aí alguns fornecedores da indústria, né? Mas hoje praticamente toda a indústria de segurança em termos de tecnologia já tem integração com o Google Cloud, né? Então, se você quiser estabelecer políticas de segurança mais sofisticadas, você vai encontrar isso nativamente no GCP, mas também vai poder encontrar isso no mercado. E é claro, também a automação, a orquestração, tudo isso contribui também para você melhorar o controle de gastos, o controle de faturamento, porque quanto mais você usa cloud, e aí, claro, se você usa muito cloud, se você acelera o investimento em cloud e você não tem um time de governança, né, você pode cometer alguns erros aí que vão gerar e vai gerar consumo maior. Sabe, você está lá, o seu time técnico no dia a dia está criando, excluindo projeto, subindo recurso, né, disco, backup, rotina de snapshot, cluster, Kubernetes. Então, você tem aí uma complexidade. Se você não tiver a boa gestão disso, não se engane, no final do dia você vai pagar mais. A tua fatura vai aumentar e desnecessariamente, né? Então, você ter uma gestão ativa do ambiente de cloud, orquestração, automação, controle, relatório, manutenção é fundamental para você manter os seus custos em dia, né, e não diminuir naturalmente a velocidade da inovação, porque é isso que as empresas buscam em cloud. E olhando, você falou bastante sobre desperdício no começo, né, não só de recursos, mão de obra, mas também gerando custo lá grande no final do dia. Eu imagino que isso, até comparando lá com o mundo on-premise, eu imagino que isso não seja só computação. A gente está falando também de eletricidade, de água, de insumos que suportam essa infraestrutura. Tem alguma forma de otimizar tudo isso? Sem dúvida, Daniel. E essa questão aí da pegada ecológica, né, quando você citou eletricidade e água, né, isso é fundamental. Isso está encapsulado na estratégia de cloud e de data center do Google, né? E se você parar para analisar, uma empresa que decide investir em cloud, migrar o seu sistema para a nuvem, seja máquina virtual, ERP, aplicação, VDI, Kubernetes, dados, ela vai se beneficiar desse investimento que o fornecedor já faz nessa pegada que a gente chama de ecológica, né? Então, isso é fundamental. Agora, se você pensar no que a console de administração do GCP tem para oferecer em termos de recurso, isso não para de evoluir no tempo, né? Então, cada vez mais você consegue otimizar o teu ambiente com as funções que o Google já disponibiliza nativamente, né? Então, isso vai te dar uma autonomia maior, né? Você vai poder crescer conforme a demanda, você vai conseguir reduzir os seus custos, né? Enquanto você investe em cloud, né? Então, por exemplo, né? Enquanto em outras clouds aí concorrentes as máquinas virtuais são oferecidas em modelos pré-configurados, no Google Cloud, no GCP,
você consegue customizar a tua máquina virtual para o tamanho que você precisa. E além disso, você consegue ter relatórios à sua disposição e até mesmo ferramentas de terceiro que te permitem medir em tempo real a utilização dos recursos computacionais, né? E aí, claro, você consegue fazer um ajuste muito rápido, né, do que você está usando, né? E isso é fundamental, né? E uma outra forma de evitar o desperdício, né, é você mudar o teu mindset, né, em relação a como você consumir a tecnologia no teu ambiente on-premise para esse paradigma novo, né, Daniel, de computação em nuvem, de cloud, né? A gente sabe que no modelo antigo, um dos objetivos era ocupar, né, o mais densamente possível o hardware que você contratava, né, pelo maior tempo possível, né? Até para que esse investimento aí, né, não perdesse o seu valor. Usando a tecla SAP, fechei um contrato de hardware de 3 anos. Coloquei o meu sistema lá. Daqui a 3 anos esse hardware está defasado. Cloud acaba com isso também, né? Então a gente tem que entender que o mindset em nuvem ele é completamente diferente, né? Então você tem que pensar em como deixar os recursos necessários que uma aplicação precisa no momento que ela precisa. E aí você tem várias estratégias, né? Você tem auto-scaling, você tem orquestração, você pode parar e iniciar automaticamente ou lançar uma série de sistemas automaticamente, dependendo das regras de auto-scaling, né, e de orquestração que você colocar no ar, né? E isso é muito importante entender que o paradigma é totalmente diferente, né? Você pode, por exemplo, parar totalmente um ambiente que não é usado por ninguém durante a noite, né? Tá ocioso, não vou deixar no ar, é um ambiente de desenvolvimento, eu posso deixar programado para isso ficar lá paradinho, portanto, não vai gerar consumo. Então, isso faz parte da gestão, né? Do mesmo modo, se você tem uma aplicação que usa muitos recursos, né, digamos assim, no fechamento do mês, você pode ter o quê? Você pode ter a necessidade de dobrar, até mesmo triplicar a infraestrutura necessária, né, para essa aplicação, né? E em cloud é muito fácil, né? Você tem aí o auto-scaling para lançar automaticamente os recursos que você precisa, né? E depois tirar isso do ar automaticamente também, né? Você tem essa elasticidade automática, né? E no modelo antigo on-premise, o mindset era completamente diferente, né? E é claro, não é só isso, né? Você pensar do ponto de vista de container, de Kubernetes, né? O Google Cloud ele é líder nisso, né? Então, quando as empresas usam containers, também existe aí, claro, todo um conjunto de estratégias para você diminuir, né, o teu consumo e o teu gasto, né, com os clusters fora dos períodos de pico, né? Além disso, né, falando um pouquinho nessa liderança que o Google Cloud tem na questão de container, de Kubernetes, o Google tem uma plataforma aí que é super inovadora, né, Daniel? Que é o Anthos, que é ele trouxe para o Google Cloud também uma amplitude maior, né? Porque agora você pode colocar toda a tua estratégia de cloud híbrida, de containerização, de lançamento, né, de containers aí em multi-cloud, né, literalmente, né? Então você vai conseguir equilibrar o que você tem dentro de casa com o que você tem fora de casa em termos de container, né? Em termos de você migrar ou de você lançar, né, os teus containers em ambientes e plataformas diferentes, né? Então o Anthos te dá essa flexibilidade, né? Então a gente ainda vai ouvir muito falar dessa plataforma nos próximos anos e o quanto isso vai ajudar na estratégia das empresas, né, a não ter um lock-in e facilitar na gestão, né, e poder lançar isso rapidamente, não só em GCP, mas eventualmente por alguma razão de negócio do cliente em outras clouds, né? É isso mesmo, Cláudio. Vou até dar um exemplo aqui de migração, né, benchmark que a
gente tem, somente de migrar uma aplicação e hoje está num hardware para um container, a gente consegue, por estimativas aí, uma redução de 30% daqueles recursos que estavam sendo desperdiçados quando a gente faz a comparação desses dois mundos, né? O que é bastante coisa mesmo. E vale comentar também, se você, Cláudio, não ouviu, por favor, ouça, porque tem bastante coisa legal quando a gente fala de infraestrutura, de Antus. A gente falou sobre economia de infraestrutura no episódio 2 e a gente falou sobre Antus no episódio 3. Quem ainda não conferiu, pessoal, por favor, confiram. Fica a dica aqui porque tá muito legal, vale a pena para aproveitar mais aí desse conteúdo. É isso mesmo, Daniel, e fundamental, é muito gratificante ver que o Google está nessa pegada, né, de lançar um podcast, e isso traz cada vez mais conhecimento para a gente aí no final do dia, para os clientes, para todo o ecossistema, né, de inovação. E eu também recomendo que vocês ouçam os podcasts anteriores e naturalmente todos que virão aí pela frente. É isso mesmo, Cláudio, e é importante ressaltar também, até puxando o gancho de um termo que você utilizou, a sustentabilidade, o compromisso do Google com a sustentabilidade, com esse tipo de orquestração, quando a gente olha para a infraestrutura. Desde 2007, nós somos uma empresa carbono neutro, fomos o primeiro entre as grandes e o único provedor de nuvem pública com 100% das operações cobertas pelo conceito da sustentabilidade, pelo conceito do carbono neutro, sendo que nós fomos a empresa que mais adquiriu energia solar e eólica na história. Esse ponto eu tive que ler porque realmente tem bastante informação. Além disso, há um plano ambicioso até 2030, quando a gente olha para o futuro, né, o que a gente planeja em termos de crescimento e alinhamento com essa linha de trabalho. Então, até 2030, rodar todo o nosso negócio em 100% das localidades, 100% dos locais, com carbono neutro. Então, fomos o primeiro a provedor a anunciar esse tipo de compromisso. Queremos ser o primeiro a atingi-lo, tanto eu que sou da equipe do Google Cloud, quanto você, Cláudio, parceiro, quanto todo mundo que trabalha aqui, vamos buscar para que isso seja realmente atingido. Bom, para resumir esse episódio, nós falamos bastante sobre gerenciamento de custo nas plataformas do GCP e como é possível obter o máximo de valor dos nossos produtos sem pagar uma fortuna, com planejamento assertivo que não dê susto para ninguém no final do dia. Acho que essa é a melhor dos mundos, né? Ainda temos muita coisa para falar, então o Cláudio vai voltar no próximo episódio para discutirmos a parte de visibilidade e controle dos recursos, além da dinâmica de trabalho com o time financeiro e outros executivos da empresa através de frameworks. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer